Há momentos em que a alma sente que algo invisível a cerca, uma inquietação sem nome, uma sombra que tenta se aproximar, um peso silencioso que sufoca a paz. É nesse instante que o coração desperta para o clamor mais antigo do ser humano, o pedido de proteção. Não apenas contra o que se vê, mas contra o que se move no oculto, nas intenções e nos pensamentos que ferem. Neste momento sagrado, o Salmo 91 se ergue como escudo, e as palavras de poder tornam-se muralhas que nenhum inimigo pode atravessar. Quando o medo tenta entrar, a fé responde com a voz de Deus, e é nessa hora que o céu envia o seu guerreiro, São Miguel Arcanjo. Ele não é apenas um símbolo de força, mas o comandante das milícias celestes, aquele que se levanta em nome do Senhor para defender as almas fiéis. Enquanto o mundo se agita, há um refúgio secreto reservado àqueles que confiam. Um lugar onde o mal não penetra, onde o olhar de Deus vela sobre os seus filhos, e onde o nome de São Miguel é pronunciado como espada de luz. É lá que o inimigo perde força e o medo se dissolve diante da presença divina. Hoje, esta oração é um chamado. Não é apenas um pedido, é uma declaração de autoridade espiritual. Você não está sozinho. Há anjos em volta de você. Há promessas sobre sua vida. Há um decreto celestial dizendo: tu não serás atingido. Enquanto esta oração é proclamada, o ambiente muda. As correntes se quebram, as setas caem ao chão e a paz começa a reinar. É o momento de abrir o coração, permitir que a palavra fale mais alto que as vozes de medo e deixar que o poder de Deus, através de São Miguel Arcanjo, o envolva completamente. Sinta o chamado. A guerra invisível foi declarada, mas o céu já se move em seu favor. A voz que quebra o medo. He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Essas palavras do Salmo 91 não são apenas poesia, são um decreto, uma ordem espiritual pronunciada sobre todos aqueles que decidem confiar em Deus acima de tudo. O medo recua quando essa voz ecoa. É a voz do próprio Senhor, lembrando que aquele que se refugia nele não será atingido. O medo tem a capacidade de paralisar, de fazer o coração imaginar batalhas que ainda nem começaram. Mas o salmista revela o segredo da coragem: habitar no abrigo do Altíssimo. Não se trata apenas de frequentar um lugar, mas de viver sob a presença divina, de permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Quando a alma se entrega a esse abrigo, algo muda dentro do espírito. A mente se aquieta, as dúvidas se dissipam e o coração começa a respirar no ritmo da confiança. Nesse instante, o inimigo perde terreno. O medo, que antes era o senhor dos pensamentos, agora é silenciado pela voz do Altíssimo. São Miguel Arcanjo, como guardião da fé e defensor da verdade, faz ecoar essa voz celestial. Ele não fala palavras humanas, fala com autoridade espiritual. Quando ele repete as promessas de Deus, a escuridão recua, as forças contrárias se confundem e a alma redescobre o poder de crer. Deus não prometeu ausência de lutas, mas garantiu presença constante. Aquele que habita nele não será abandonado. Cada versículo do Salmo é uma fortaleza. Cada palavra é uma pedra viva sustentando o castelo da fé. E nesse castelo, o medo não tem morada. Enquanto a voz divina ressoa dentro de você, diga com convicção: eu habito sob a sombra do Onipotente. Nenhum mal me alcançará, nenhuma seta me ferirá. Que essa declaração seja o primeiro passo para romper o domínio do medo e abrir o caminho para a confiança total em Deus. A guerra oculta ao teu redor. Há batalhas que o olhar humano não vê, mas que a alma sente com nitidez. Elas se manifestam nas inquietações sem causa, nas palavras injustas, nos pensamentos que ferem,
nos sentimentos que drenam a força interior. São os ataques invisíveis que o inimigo lança para quebrar a fé, enfraquecer o ânimo e afastar o coração da presença de Deus. O Salmo 91 revela essa realidade espiritual. Quando fala das setas que voam de dia e dos terrores da noite, não descreve apenas perigos materiais, mas energias e intenções contrárias à luz. A inveja, a malícia, a mentira e o desejo de destruição são dardos invisíveis lançados sobre os filhos da promessa. Mas o Senhor já preparou o escudo para quem confia nele. São Miguel Arcanjo é enviado exatamente para esses momentos. Quando a guerra se intensifica e o cansaço espiritual ameaça dominar, ele se levanta com a espada em chamas para dispersar o mal. Cada golpe de sua espada é uma sentença divina. O mal não prevalecerá, a escuridão não vencerá sobre quem está sob o abrigo do Altíssimo. Há uma luta travada nas dimensões do espírito, e é ali que a oração se torna arma, que a fé se transforma em muralha e que o nome de Deus ecoa como trovão de justiça. Por isso, aquele que reza o Salmo 91 não está apenas repetindo palavras, mas acionando um exército de luz. A guerra ao redor pode ser intensa, mas a paz interior é sinal de que o céu já interveio. Nenhum ataque é maior que a proteção divina. Nenhum inimigo é mais forte que o poder de Deus. E enquanto o inimigo trama, o Senhor já envia anjos para proteger cada passo, cada decisão, cada amanhecer. Quem confia em Deus não precisa temer a guerra oculta, porque São Miguel já está em marcha. E a sua presença garante que toda força contrária será desfeita, antes mesmo de tocar em você. A invocação de São Miguel. Quando o coração se eleva em oração e o nome de São Miguel é pronunciado com fé, o invisível se transforma. O ar espiritual muda, a atmosfera se torna densa de presença divina e as forças das trevas recuam. A invocação de São Miguel não é superstição, é um ato de fé que desperta a ação do céu. Desde o início dos tempos, ele foi escolhido como o príncipe das milícias celestes, o defensor do trono de Deus, o guerreiro que enfrentou o dragão da rebelião e o lançou por terra. Essa mesma autoridade que ele exerceu no princípio é a que hoje atua sobre as almas que clamam por libertação. Quando o fiel o chama, ele vem. Não porque é obrigado, mas porque o amor o move. Ele protege o que pertence a Deus. Ao invocá-lo, você o convida a lutar ao seu lado. Ele não chega em silêncio. Sua presença é luz que rasga a escuridão, espada que corta o medo, fogo que consome o mal. Nenhum espírito contrário pode permanecer onde o nome de São Miguel é proclamado com fé. Ele se coloca entre o filho e o inimigo, entre a alma e a ameaça, entre o medo e a promessa. E enquanto ele luta, Deus ordena. Os anjos se alinham, as trevas se dispersam e a justiça divina começa a agir. São Miguel não apenas defende, ele ensina. Ensina a alma a permanecer firme, a confiar no tempo de Deus, a não se curvar diante das tempestades. Sua presença é mais do que proteção, é uma escola de coragem espiritual. Quando o salmista declara: "O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza", São Miguel ecoa essa verdade nos céus. Ele repete diante do trono de Deus o nome daqueles que o invocam. E nesse instante, o inimigo perde o direito de atacar. Hoje, ao invocar São Miguel, você não apenas pede ajuda, você entra em uma aliança celestial. O guerreiro de Deus está ao seu lado e a sua espada flamejante já foi levantada em sua defesa. O escudo da palavra. Cada versículo do Salmo 91 é mais do que poesia antiga. É uma chave espiritual, uma arma viva pronunciada pela boca de Deus. Quando o fiel proclama essas palavras em fé, o céu responde.
A palavra se transforma em escudo, e aquilo que antes era vulnerabilidade torna-se muralha impenetrável. O salmista diz: Tu não temerás o terror da noite, nem a flecha que voa de dia. Essa promessa não é simbólica, é literal em sua dimensão espiritual. Ela anuncia que a confiança em Deus cria uma barreira invisível ao redor da alma. Essa barreira é feita de verdade, e onde a verdade habita, o engano não prevalece. São Miguel Arcanjo compreende o poder dessa palavra, porque foi pela palavra que o mal foi vencido desde o princípio. Quando o inimigo tentou elevar-se acima do Criador, foi a voz divina que o derrubou. Hoje, essa mesma voz ecoa através de quem crê. Cada oração recitada com fé é uma espada de luz. Cada versículo pronunciado com convicção é uma lança contra as forças que tentam oprimir. O inimigo teme a palavra. Ele teme o coração que a proclama com confiança, porque sabe que nela reside o poder de Deus. Quando o fiel diz: O Senhor é o meu refúgio, o inferno se cala. Quando declara: Nenhum mal me sucederá, as setas do ódio se quebram antes de atingir o alvo. O escudo da palavra não é construído por força humana, mas por obediência. É preciso acreditar antes de ver, proclamar antes de sentir, permanecer firme mesmo quando o silêncio parece prolongado. A fé não é emoção, é decisão. É o ato de permanecer no abrigo da palavra, mesmo quando os ventos rugem ao redor. São Miguel permanece ao lado de quem proclama a verdade. Ele segura o escudo junto ao fiel e combate com ele. A cada oração, o escudo se torna mais forte. A cada versículo, o coração mais protegido. E enquanto o inimigo lança suas flechas, a palavra de Deus continua a sussurrar: Tu não serás atingido. As setas e a promessa. Há um momento em que o mal tenta lançar sua seta e ela vem disfarçada. Às vezes ela se apresenta como uma palavra cruel, uma traição inesperada, uma perda que abala o chão da alma. Outras vezes é um pensamento persistente que tenta roubar a paz. São essas as setas que voam de dia, os ataques invisíveis que buscam atingir o coração confiante. O Salmo 91 não nega a existência dessas setas, mas proclama a vitória sobre elas. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa promessa é mais do que consolo, é uma sentença divina. Significa que o mal pode se aproximar, mas não terá poder de ferir. O inimigo pode lançar suas flechas, mas todas elas se quebram antes de tocar em quem está sob o abrigo do Altíssimo. São Miguel Arcanjo, comandante dos exércitos celestes, conhece o som dessas flechas. Ele as vê sendo lançadas contra os filhos de Deus e com sua espada flamejante as corta no ar. Nenhum ataque passa despercebido diante do olhar de São Miguel. Quando ele intervém, os planos do inimigo se tornam pó e as intenções malignas perdem força. Essas setas também representam o medo, o desânimo, a dúvida que tenta corroer a fé. E é justamente nesses momentos que a voz de São Miguel ressoa: Tu não serás atingido. É a lembrança de que nenhuma dor é definitiva, de que nenhuma escuridão é eterna e de que a promessa de Deus é mais firme que qualquer ameaça. A promessa não é apenas proteção, é restauração. Cada vez que uma seta cai, uma parte do coração é fortalecida. O sofrimento que não destrói, purifica. A perda que não quebra, santifica. O ataque que não atinge, edifica. É assim que Deus transforma cada tentativa do inimigo em ocasião de vitória espiritual. Sob o comando de São Miguel, a alma aprende a não temer. Aprende que o campo de batalha é também o lugar da manifestação do amor de Deus. E quando o último ataque se desfaz, o fiel compreende: a promessa foi cumprida.
Nenhum mal prevaleceu, porque o Senhor foi o escudo e a palavra foi a espada. O refúgio das asas. Há um lugar onde o medo cessa e o ruído do mundo se cala. É o refúgio das asas do Altíssimo, onde o coração encontra abrigo e descanso. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Essas palavras do Salmo 91 revelam o mistério mais terno do amor divino. O mesmo Deus que comanda exércitos de anjos também acolhe com doçura o filho que busca consolo. As asas do Senhor não são apenas proteção, são presença. Elas representam o toque invisível de um Deus que não observa de longe, mas se inclina, cobre, envolve e guarda. São Miguel Arcanjo, fiel servidor desse amor, é o mensageiro dessa ternura. Ele é força, mas também é consolo. Guerreiro, mas também é guardião silencioso. Quando ele abre suas asas flamejantes sobre a alma ferida, a luz dissipa o medo e a paz começa a renascer. O refúgio das asas é mais do que um abrigo espiritual. É um estado de comunhão. Quem vive sob as asas do Altíssimo não se esconde do mundo, mas é sustentado por uma presença que o mundo não pode compreender. É ali que a oração se transforma em descanso, a fé em morada e a confiança em escudo. As asas de Deus não são frágeis, são muralhas de luz. Elas não apenas cobrem, mas interceptam todo o mal que se aproxima. Quando a alma se recolhe sob elas, o inimigo perde a visão. O ódio, a inveja, a calúnia, tudo o que foi lançado contra o justo perde direção e cai antes de alcançá-lo. E é nesse refúgio sagrado que São Miguel se curva diante da majestade divina, em adoração, e guarda aqueles que foram confiados ao seu cuidado. Ele protege o sono, abençoa o dia, fortalece o espírito e sussurra a alma cansada. Permanece sob as asas de Deus e nenhuma sombra te tocará. Sob essas asas, a alma descansa e o coração se renova. O vento da graça sopra leve e a presença de Deus se faz sentir não apenas ao redor, mas dentro de quem crê. Nesse refúgio, o mal não entra, o medo não fala e a fé floresce em silêncio. O segredo do esconderijo do Altíssimo. Há um lugar onde nenhuma força contrária pode penetrar, onde o mal não encontra caminho e onde o inimigo não sabe chegar. Esse lugar é o esconderijo do Altíssimo, o espaço sagrado que não se localiza fora, mas dentro da alma. É o templo interior, o coração transformado em morada de Deus. O Salmo 91 começa com esse mistério, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar, não visitar, não apenas buscar de vez em quando, mas permanecer ali em comunhão constante. O esconderijo do Altíssimo é o centro da alma purificada, onde o Espírito Santo repousa. É o ponto de encontro entre a fragilidade humana e a força divina. Não há ruído, não há disputa, não há medo, há apenas a presença. É ali que São Miguel Arcanjo se aproxima, não como guerreiro em batalha, mas como guardião do silêncio sagrado. Ele vela a entrada desse esconderijo para que nenhum pensamento profano, nenhuma inquietação e nenhuma influência sombria possa atravessar o limiar. Entrar nesse esconderijo é um ato de entrega. É deixar para trás o peso das preocupações, as lembranças feridas, as vozes de acusação. É aceitar o convite de Deus para o repouso da alma. E quando o fiel aprende a habitar ali, descobre o segredo da verdadeira proteção. Não é o mundo que muda, é o coração que se torna inviolável. Nesse lugar, o tempo parece cessar. O passado perde o poder de ferir, o futuro deixa de ser ameaça e o presente torna-se altar. A alma silenciosa escuta o murmúrio do Espírito e compreende o sentido da promessa. Tu não serás atingido,
Porque quem habita em Deus não é atingido pelo que vem de fora. Sua fortaleza está enraizada no interior, onde o amor divino o envolve por completo. São Miguel conhece esse esconderijo, pois é dele o dever de guardá-lo em cada alma que crê. Ele fecha as portas do coração contra as tempestades e abre janelas para o sopro da graça. No esconderijo do Altíssimo não há espaço para o medo, apenas para a confiança. E é dessa confiança que nasce a vitória que o inimigo não pode ver, mas já teme. A guarda invisível ao teu lado. Há uma promessa silenciosa que acompanha cada passo daquele que confia em Deus. A presença constante dos anjos. O Salmo 91 revela esse mistério com palavras eternas. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Essa é uma das declarações mais sublimes das Escrituras. Não é metáfora, é realidade espiritual. Há uma ordem divina emitida do trono de Deus e os anjos a cumprem sem hesitação. Ao redor de cada pessoa que crê, existe uma vigilância invisível. São presenças de luz, enviados celestiais que observam, protegem e intervêm no instante certo. São Miguel Arcanjo comanda essa legião. Sua voz é comando e sua obediência é perfeita. Quando Deus ordena, ele envia seus anjos para guardar os passos do justo, e nenhuma força humana ou espiritual pode resistir a essa determinação. Há momentos em que essa guarda é sentida, uma paz súbita no meio do medo, um livramento inexplicável, uma intuição que impede o mal. São sinais discretos de que os anjos cumpriram sua missão. Eles não aparecem para serem vistos, mas para agir. São mensageiros silenciosos, e sua força está em sua fidelidade. São Miguel, como príncipe das milícias celestes, coordena essas missões com precisão divina. Ele conhece as fraquezas humanas, mas vê nelas também o valor do sacrifício, da fé e da perseverança. E quando o inimigo se aproxima, basta um gesto de sua espada flamejante para dissipar toda a treva. A guarda invisível é também uma presença amorosa. Ela não apenas protege, mas ensina. Ensina a alma a andar em santidade, a vigiar os pensamentos, a perceber que cada passo é acompanhado por olhos celestiais. Nada passa despercebido diante de Deus, e nada acontece sem que o céu tenha permitido com propósito redentor. Saber-se guardado muda tudo. A solidão desaparece, o medo perde força e o coração se enche de reverência. Porque onde quer que o fiel esteja, em casa, no trabalho, em meio à dor ou ao descanso, há anjos em volta. São Miguel, à frente deles, ergue seu estandarte de luz e declara: nenhum mal te sucederá, porque o Senhor te guardou. A queda de 1000 e 10.000. Há um ponto em que o agir de Deus se torna incontestável. O Salmo 91 anuncia esse momento com uma imagem grandiosa. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa não é uma hipérbole poética, é uma revelação da justiça divina. Quando o mal se levanta com força, Deus intervém com poder. O que parecia invencível começa a ruir diante dos olhos do fiel. Esses 1000 e 10.000 simbolizam tudo o que se ergue contra a vontade de Deus: as injustiças, as calúnias, os ataques invisíveis, os planos que tentam destruir o bem. São as armadilhas do inimigo que desmoronam, uma a uma, diante da presença do Altíssimo. E São Miguel Arcanjo é o executor dessa sentença celestial. Ele marcha à frente, espada em punho, fazendo cair por terra as obras das trevas. A justiça de Deus não é vingança, é ordem restaurada. Cada queda representa a correção de algo que se desviou. Quando o mal cai, o equilíbrio retorna e a paz volta a florescer. O fiel não precisa lutar com suas próprias mãos, porque o céu,
luta por ele. Sua única tarefa é permanecer firme na fé, sem se contaminar pelo ódio ou pelo desejo de retribuição. São Miguel age em silêncio, mas sua ação é precisa. Ele derruba não apenas inimigos externos, mas também os internos, o orgulho, o rancor, a falta de perdão. Às vezes o 1000 que cai é um hábito nocivo, e os 10.000 são pensamentos que aprisionavam a alma. Deus faz cair o que impede o fiel de caminhar livremente em sua presença. E quando tudo parece ruir ao redor, é sinal de que o mal perdeu domínio. O que cai não é o justo, mas o que o ameaçava. E o que permanece de pé é aquele que confia no Senhor. São Miguel levanta o olhar do fiel e o faz compreender. A queda que vê é sinal da vitória que se aproxima. A cada desmoronamento injusto, Deus edifica algo novo. A cada ruína, ele constrói fortaleza. O inimigo cai, mas o servo permanece. Essa é a promessa viva do Salmo. A fidelidade a Deus é mais sólida que qualquer ataque. E no final da batalha, quando a poeira baixar, apenas a luz permanecerá. E nela, o nome de São Miguel será lembrado como o guardião da vitória, a vitória proclamada. Chega o instante em que o silêncio do céu se rompe e a voz de autoridade ecoa com poder. Tu não serás atingido. São Miguel Arcanjo proclama essas palavras não como simples promessa, mas como decreto. A batalha espiritual travada nas sombras encontra agora sua resposta na luz. O inimigo é desarmado e a alma que antes tremia descobre-se de pé, envolta pela presença de Deus. A vitória não é apenas livramento, é transformação. O fiel que atravessou o vale da angústia não é mais o mesmo. O medo que o paralisava tornou-se fé madura. A dor que o feria tornou-se força. A noite que o silenciava, agora é altar. São Miguel, mensageiro da vitória, não apenas combateu por ele, mas ensinou-lhe o caminho da confiança. Ele mostrou que a verdadeira força não está na resistência humana, mas na entrega a Deus. Neste momento, o coração sente algo mudar. O peso se dissipa, as dúvidas perdem voz e uma clareza interior se acende. É a luz da vitória espiritual, não a vitória sobre os outros, mas sobre si mesmo, sobre o mal que tentou dominar a alma. O mal foi vencido, porque Deus reinou. A voz de São Miguel proclama diante das potestades: o Senhor reina, e sua justiça permanece. É o anúncio de que a promessa do Salmo se cumpriu, de que as palavras não foram em vão. Aquele que habitou no esconderijo do Altíssimo foi guardado, e agora caminha sob o estandarte da graça. Cada oração, cada lágrima, cada silêncio que parecia inútil, tornou-se parte da vitória. O fiel não é mais vítima das circunstâncias, mas testemunha da fidelidade divina. São Miguel ergue a espada e aponta o caminho. A vitória é permanente, enquanto a alma permanecer em Deus. O mal não desaparece do mundo, mas perde poder sobre aquele que se revestiu da luz. A partir daqui, a batalha já não assusta, porque o guerreiro celeste ensinou o segredo. Quem se mantém sob a sombra do Altíssimo jamais será ferido. E quando a voz de São Miguel se cala, o coração entende. O céu venceu. A unção da paz. Depois da batalha, vem o silêncio. Não o silêncio do medo, mas o da presença. É o momento em que o coração compreende que a vitória não está apenas em ver o inimigo cair, mas em sentir a paz ocupar o espaço onde antes havia inquietação. Essa é a unção que Deus concede aos que perseveram. Ela não é ruidosa, não vem acompanhada de aplausos, mas se manifesta como um sopro leve, uma serenidade que preenche cada parte da alma. O Salmo 91 não termina com guerra, termina com descanso. Ele começa com o abrigo
e termina com o repouso. Essa é a pedagogia divina. Primeiro o combate, depois o consolo. São Miguel Arcanjo permanece junto ao fiel mesmo após a vitória, não mais como guerreiro em luta, mas como guardião do repouso. Ele vigia o coração, protege o sono e sela o ambiente com a presença da paz. A unção da paz é mais do que ausência de conflito, é plenitude espiritual. Ela faz o fiel perceber que nada lhe falta, que Deus está em todas as coisas e que nenhuma ameaça tem poder de roubar aquilo que foi consagrado à luz. A alma aprende a descansar, não por fraqueza, mas por confiança. Aquele que lutou sob o comando de São Miguel, agora aprende a repousar sob as asas do Altíssimo. Essa paz tem peso e autoridade. Ela cura memórias, restaura forças, apaga vestígios do mal. Onde antes havia feridas, floresce gratidão. Onde havia medo, nasce discernimento. É a graça que faz do coração um altar de repouso. A alma, marcada por batalhas, agora torna-se templo habitado pela presença divina. São Miguel, ao contemplar essa transformação, inclina-se em reverência ao Criador. Sua missão é mais do que proteger, é conduzir a alma à experiência da paz que excede todo entendimento. E quando essa paz desce, ela não é passageira, mas permanente. Ela sela a promessa, confirma a vitória e anuncia que o mal não tem mais poder. Sob essa unção, o fiel caminha em serenidade. Mesmo que surjam novas lutas, já não há temor, porque o coração foi ungido com a certeza de que o Deus da paz governa tudo. Essa é a herança dos que creem, a recompensa dos que permanecem. A paz como coroa, a fé como armadura e São Miguel como companheiro constante. A consagração da noite. Quando o dia termina e o corpo repousa, o espírito entra em outro tipo de batalha, a dos pensamentos que insistem em voltar, das lembranças que ferem, dos temores que rondam o silêncio. É por isso que a noite precisa ser consagrada. O Salmo 91, quando proclamado ao entardecer, transforma-se em muralha espiritual, e a presença de São Miguel Arcanjo desce sobre o lar como uma sentinela de luz. A consagração da noite é o gesto de quem entende que cada momento pertence a Deus. É a entrega de tudo o que foi vivido, das dores e das vitórias, das palavras ditas e das que ficaram presas na alma. É o ato de fechar o dia na presença divina, para que nenhum resquício de trevas acompanhe o sono. Quando a oração sobe, os anjos descem, e o primeiro a se colocar à frente é São Miguel, com sua espada flamejante, guardando portas, janelas, pensamentos e sonhos. Nesse instante, o lar se torna um santuário. O ar muda. O medo se dissipa. A mente se aquieta. O coração sente a segurança de quem repousa sob o olhar de Deus. Nenhuma força maligna pode invadir o espaço que foi consagrado pela fé. Cada canto da casa torna-se extensão do altar interior, e a luz de São Miguel reflete em cada sombra, transformando o ambiente em lugar de paz. Consagrar a noite também é um ato de humildade. É reconhecer que, enquanto os olhos se fecham, Deus continua a agir. É entregar o controle e permitir que o céu conduza os acontecimentos invisíveis. São Miguel não dorme. Sua missão é velar. Ele percorre o espaço espiritual, intercede junto a Deus e desfaz armadilhas preparadas contra os filhos do Altíssimo. Antes de dormir, a alma que reza o Salmo 91 sela um pacto de confiança. As palavras tornam-se um manto, o nome de Deus uma fortaleza e o silêncio da noite um hino de adoração. O fiel não adormece com temor, mas com a certeza de que anjos o cercam e que a voz de São Miguel ainda ecoa: tu não serás atingido. E assim,
Enquanto o corpo descansa, o espírito se renova. A noite consagrada ao Altíssimo torna-se tempo de cura, purificação e graça. E ao amanhecer, o fiel desperta em paz, coberto pela bênção daquele que nunca dorme e sempre protege. A bênção da luz. Quando o primeiro raio da manhã toca a terra, é como se o céu confirmasse a promessa feita durante a noite. A luz não chega apenas para iluminar o corpo, mas para revelar o triunfo da graça. Tudo o que foi consagrado, tudo o que foi entregue nas mãos de Deus, agora floresce sob a bênção do Altíssimo. É o momento em que São Miguel Arcanjo, guardião da aurora espiritual, ergue sua espada de fogo e proclama: a luz venceu. Essa bênção da luz é o selo final do Salmo 91. O mal foi dissipado, a alma foi restaurada e o lar está cercado pela presença divina. O que antes era escuridão agora é claridade, o que era medo agora é fé, o que era luta agora é testemunho. A luz não é apenas sinal do novo dia, é a presença de Deus que permanece, sustentando e guiando cada passo do fiel. São Miguel, ao contemplar a fidelidade do coração que orou, reveste-o de uma armadura de paz. Essa luz não cessa com o amanhecer, porque ela nasce dentro da alma. Aquele que habitou no esconderijo do Altíssimo carrega em si a chama que nenhuma sombra apaga. Ele se torna reflexo da luz que o protegeu. A bênção da luz é também envio. Quem foi guardado agora é chamado a ser instrumento da mesma proteção. A luz que recebeu deve alcançar outros. Palavras de consolo, gestos de bondade, orações por quem ainda vive nas sombras. É assim que a vitória pessoal se torna bênção coletiva e a intercessão de São Miguel se multiplica sobre o mundo. Que essa luz permaneça sobre cada lar, que penetre cada coração e que a promessa do Salmo 91 seja viva em cada amanhecer. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Que toda voz contrária se cale diante da presença do Altíssimo e que o nome de São Miguel Arcanjo continue a ecoar pelos séculos como escudo e espada dos fiéis. Oração e bênção se unem agora. O coração repousa, a alma se levanta e a luz de Deus cobre tudo. Sob o comando do Príncipe dos Anjos, nenhuma seta prevalecerá, nenhum medo subsistirá. Aquele que confia está selado na promessa eterna. A luz venceu, e tu não serás atingido.